Tudo bem, senhoras e senhores? Começando mais uma edição do nosso Livecast, edição de número 119. 119. Quase acertou, Luciano. Quase. 119. Hoje A gente tem combina as coisas aqui, né? Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigado, sempre. Hoje nós temos um convidado para lá de especial, com o Rafael Castaneda. Falei correto? Falou. Rafa, conta pra gente, cara. A gente vai explorar um pouco a sua carreira, mas como é que você entrou no mercado de cripto, esse mercado maluco? Você que vinha do setor público. Ex-servidor público, né? Ex-servidor público, que empresa que era? Eu era concursado no Centro Federal de Educação Tecnológica, no Rio de Janeiro, né? Fui professor lá por 15 anos de carreira no serviço público. E a decisão de sair, cara, foi uma decisão de vida, assim, é até uma história bem curiosa, né? O momento que eu decidi sair do emprego público. Conta pra gente, quero saber. Cara, foram dois fatores que me levaram a sair. Um deles é um fator econômico, né? Então, primeiro, acho que vocês devem entender, a gente vem de uma geração, eu venho de uma geração, filho dos anos 80, e qual que era a fórmula secreta dos anos 80? Passar no concurso público não é? E tá feito o negócio. Verdade para os nossos avós, talvez nem tanto para os nossos pais e com certeza não mais uma verdade para a gente, né? Só que o problema é que eu recebi essa fórmula e ninguém me avisou que ela tinha vencido, cara. Uhum. Então eu fiz o que todo bom menino faria, né? Estudei pra caramba, peguei esse concurso público e falei, beleza, agora é game over na vida. E aí alguns fenômenos começaram a acontecer e eu fui me tocando deles em 15 anos de carreira. O que mais me marca é que eu tinha lá um plano de saúde, ainda tenho, na verdade, porque apesar de não estar mais na carreira, eu ainda faço parte da associação, tenho direito ao plano. É uma parceria público-privada, o plano é privado, só que você paga um valor menor porque você está associado, né, ao grupo de servidores. Então, beleza, eu falei, aqui tem de plano de saúde, tem esse aqui, eu falei, legal, peguei aqui um plano de saúde. E todo ano o plano de saúde reajusta. Lógico, né? E aí, cara, chegou um certo momento que eu olhei, assim, todos os reajustes do plano de saúde e eu olhei todos os reajustes do meu salário. Né? E eu tava meio chateado que nós tava ficando caro, né? Eu peguei um plano legal, depois eu fiz um downgrade no meio do caminho. Aí depois eu fiz um outro downgrade no meio do caminho, que eu já cheguei assim na secretaria e falei, minha filha, só me diz qual é o plano mais barato com quarto individual, porque é o meu limite, né? Que tem direito à ambulância. Eu só quero esse aqui que eu posso pegar a ambulância e ficar num quarto privado, né? E aí eu fiz uma conta de padeiro, cara, onde eu coloquei no Excel o reajuste do meu plano de saúde e o do meu salário histórico e fiz uma projeção para o futuro. Considerando que a reforma da Previdência colocou mais 10 anos de carreira nas minhas costas, né, de graça, eu decidi e descobri que poderia haver um dia no meu tempo de vida onde o meu salário talvez não pagasse o meu plano de saúde. E aí me deu um estalo, cara. Eu falei, vem cá, que papo é esse de game over, né? Que história é essa de que tá tudo certo? Isso sem contar, cara, o efeito de toda a inflação que a gente teve em preço de gasolina, preço de mercado, preço de moradia. Então eu fui percebendo aos poucos e eu cheguei a essa conclusão, especialmente no final da carreira, de que não existe mais essa de game over. A minha carreira, por mais que eu goste do que eu faço, eu gosto da instituição, eu tinha excelentes colegas, excelentes alunos, mas a carreira em si, eu falei, essa carreira não é mais uma garantia de sustento. Então eu preciso ou ir embora ou alguma coisa muito ruim vai acontecer. Cara, não tem quem me mexer. E aí, no meio do caminho, eu estava pensando o que eu vou fazer. Aí eu descobri cripto, né? Aí quando eu descobri, me apaixonei, decidi que era com isso que eu ia trabalhar e fiz todo um plano engenhoso lá, mirabolante, para poder abandonar o serviço público com estabilidade, salário garantido, 13º, não sei o quê, para hoje viver, né, do mundo cripto em si. Mas a gente está falando em que época? Você não é aquele cara que comprou as 4 pizzas lá por cripto e tal? Não. Inclusive, na verdade, eu não sou milionário, por exemplo, eu não estou aposentado, né? O meu dinheiro de cripto não vem só de compras e vendas mágicas, inclusive minha visão de cripto é que cripto é um mercado de trabalho. Então eu sobrevivo de cripto como um mercado de trabalho de inovação tecnológica, não como um mercado especulativo. Não como uma releitura da bolha.com. Mas conta pra gente essa história da pizza aí, do valor da criptomoeda. Cara, essa história da pizza é muito louca. O Bitcoin, ele tá valendo hoje $70 mil aproximadamente. Bitcoin, né? Um Bitcoin, $70 mil, né? Só que ele já valeu, e na primeira noção que a gente tem de uma transação registrada, ele valia um Bitcoin 0,0008 centavos de dólar. Então o cara poderia ter comprado uma coisa por uma fração irrisória de 1 centavo e fazer $70 mil. E a história da pizza foi um cara que encomendou 2 pizzas e ele fez um acordo num fórum para ele dar o Bitcoin para alguém e alguém pagar a pizza em dólar para ele.
e as 2 pizzas custaram 10 mil bitcoins. 7 milhões de dólares, né? Então, se você fizer essa atuais. conta do que era, vale hoje 7 milhões de dólares. Mas o que poucas pessoas sabem é que esse cara não comprou a pizza de bobeira. Esse cara era um dos programadores do Bitcoin. Uhum, Pouca gente fala sobre isso. uhum. Esse cara era um dos caras que colaborava com o código-fonte das primeiras versões do Bitcoin. Então ele fez isso como uma maneira de promover o uso, né, do ativo. Uhum, uhum. Não só porque ele achou que Bitcoin era uma boa maneira de comprar pizza, no caso. Não, Que entendi. sabor será que será? Aquela pizza, será? Inclusive, Papa John's, a pizzaria. era Papa John's. Inclusive, para quem está acompanhando a gente no futuro, tem uma galera que já está em 2025, 2026 e está nos escutando agora. Um abraço para vocês aí de volta para o futuro. O Bitcoin renovou a sua máxima histórica. Então, a gente está vivendo hoje o recorde do valor do Bitcoin. E eu vejo recentemente uma série de matérias. Com essa nova renovação da máxima, a gente está chegando num número de 1.000 e não sei quantos milionários por dia, tal, não sei o quê. Você falou que Bitcoin você não é que você é investidor, você trabalha na área com Bitcoin. Em que sentido? Conta pra gente, promovendo, incentivando, como broker. Conta pra gente onde você atua na lagoa do Bitcoin. Legal, cara. Existem algumas lagoas que a gente pode levar em consideração. Uma delas é a lagoa do Bitcoin e outra delas é a lagoa do mundo cripto, como um todo. Bitcoin é o quê? É uma tecnologia de números, é uma tecnologia de contabilidade, ok? Bitcoin nada mais é do que um sistema de carteiras e saldos. Tá bom. Só que essas carteiras e saldos, ao invés de conter dólar, real e yuan, contém Bitcoin. Tá bom. Então, Bitcoin por si só, cara, e sendo bem didático, é uma gigantesca planilha de Excel, hiper confiável, hiper transparente, hiper criptográfica, hiper inviolável, que controla unidades de Bitcoin. E de alguma maneira, nós como sociedade achamos que isso tem valor e atribuímos valor a essas unidades de Bitcoin. Igual a gente fez com pedaços de ouro lá antes. Ou de com moeda cédulas. existir, com qualquer coisa, com Qualquer papel, coisa. com moeda. Com concha, com sal. Qualquer né? coisa que já valeu dinheiro num determinado tempo. Exato. Neil Ferguson, no seu livro A Ascensão do Dinheiro, esse cara é um filósofo economista, ele fala o seguinte, cara: dinheiro é apenas uma expressão de confiança. Dinheiro é fé. E fé é dinheiro. O nosso dinheiro hoje, especialmente o nosso, que é o dinheiro fiduciário, como a gente fala, real, dólar, yuan e essas coisas, libra, esse dinheiro tem o valor da fé, o valor que a gente acredita que ele tem. É muito engraçado quando alguém fala sobre Bitcoin, o cara fala assim, mas Bitcoin não tem lastro. É como se dólar tivesse lastro, né? Aí o cara nem se liga que todo o nosso mundo econômico-financeiro perdeu o lastro há 53 anos atrás. Em 1971, quando o presidente Nixon suspendeu a convertibilidade do dólar para o ouro. Porque tinha, né, aquela questão de você ter o lastro em ouro e tal, mas não mais, né? Não mais. Então, hoje não existe lastro. Nada tem lastro. O lastro é a confiança que a gente deposita. Então, quando a gente fala de Bitcoin, o valor do Bitcoin, como o valor de uma moeda fiduciária, não vem necessariamente de um lastro, vem da confiança que a gente atribui. E da onde vem a confiança do Bitcoin? Vem do fato de que Bitcoin é um sistema monetário que não tem dono, que roda em vários computadores ao redor do mundo, então você não consegue desligar. Ele funciona com uma criptografia que torna ele inconfiscável. Ninguém consegue tirar o dinheiro de Bitcoin de outra pessoa se a pessoa não der o comando. Ele vem de uma confiança da operação, que é uma confiança que a gente está perdendo no sistema tradicional. Enquanto, por exemplo, países como os Estados Unidos imprimem trilhões de dólares por qualquer motivo que seja para resolverem seus próprios problemas. Ou quando você tem ações entre Estado, entre empresas e entre pessoas, onde você vê que a soma do dinheiro é manipulada. Então, enquanto a gente perde a confiança na capacidade humana de gerir um sistema econômico, a gente começa a enxergar um sistema econômico automático, eletrônico e sem dono, autossoberano, como uma possível alternativa de valor. Uhum. Não que um vá substituir o outro, o que é outra discussão, mas é como a gente começa a enxergar valor. Só que cripto vai além disso. Porque cripto, quando a gente começa a olhar além do Bitcoin, ele traz mais do que só a confiabilidade de um sistema econômico previsível. Ele traz a capacidade de programar o dinheiro, que é o que a gente vai ver em outras redes de criptoativos, como o Ethereum e companhia, onde você tem uma noção muito particular que a gente chama de contrato inteligente.
O contrato inteligente é o seguinte, imagina que você vai fazer um empréstimo no banco. Tá bom? Você vai falar com o gerente, vai ter um desenrolar, uma avaliação de crédito, vai ter um paranauê. Se você é amigo de alguém, sai mais fácil. Se você tem mais dinheiro, você vai por outra via. Então nos processos econômicos tradicionais, existe muitos caminhos e existe muita fumaça em torno de como as coisas realmente acontecem. Existem soluções hoje em cripto de empréstimos completamente automáticos. Quem te empresta o dinheiro ou para onde você empresta e você pega os juros é um software. Só que mais do que isso, você consegue ler o código-fonte do software. Então, olha só, isso aqui é uma plataforma de empréstimos em cripto. Eu posso ir lá, olhar como ela foi programada, eu olho cada linha de código e eu tenho a certeza absoluta de que se eu colocar o dinheiro lá, ele vai ser regido daquela maneira e a consequência matemática vai ser aquela. Esse grau de confiança você não tem no sistema tradicional, porque as coisas mudam ao sabor de interesses. E como a gente está vendo, muitas vezes ao sabor do interesse da alta concentração de capital. Então, quando a gente fala de cripto, não é uma questão de novos dinheiros. A gente está reinventando os processos de confiança que seres humanos depositam entre si, seja na via social, seja na via econômica ou até mesmo na via política. Então, quando você pergunta o que eu faço em cripto, eu estudo os impactos de uma tecnologia que muda a base da confiança humana na sociedade. Esse é o meu trabalho. Entendi. Então eu faço palestras, eu faço talks, eu dou consultoria. Recentemente, por exemplo, eu ajudei uma empresa de crédito de carbono a fazer um sistema todo criptonativo de criptografia para fazer a distribuição das terras, a alocação, quanto o crédito de carbono foi compensado naquela aquisição e quando paga o dinheiro que vai para o fundo, o dinheiro que vai para o intermediário, o dinheiro que vai para eles, tudo isso é automático. Não tem um ser humano ali fazendo um pix para lá e para cá. Você usa o dinheiro e o sistema automaticamente resolve tudo. E você tem tudo transparente. Qual é quem verificou o terreno, se os créditos foram ali autenticados, entendeu? Então eu pesquiso isso. Como que a gente pega essa tecnologia para melhorar problemas que a gente tem hoje? Nesse seu trabalho de evangelização do mundo cripto e do mundo, eu vou chamar assim de, quando a gente, Bitcoin como uma das moedas, né? Mas a gente tem um universo aqui, tanto da tecnologia blockchain, mas diversos aspectos. Uma coisa que eu percebo muito é que existe um gap de informação e de necessidade de esclarecimento de alguns pontos importantes. Eu vou dar um exemplo. Estou do lado de um palmeirense aqui e recentemente aconteceu lá, o jogador do Palmeiras falou para o outro que ia comprar em cripto o valor. A gente tá falando disso no almoço. A gente tá falando no almoço. E perdeu tudo e ele não investiu, tal, não sei o quê. E quando você vê que acontece uma notícia como essa, nossa, cara, todo mundo fica desesperado, né? Sai lá nos principais capas de revistas. Golpe em criptomoedas. Golpe. Aí você entra no, sei lá, na UOL, na Globo, tá no Fantástico lá, aquela matéria, tal, não sei o que, tal. Mas você necessidade vê... de regulamentação, aí começa a falar um monte de coisa. Mas aí começa aquela coisa toda de olha como que o negócio acontece e tal. Aconteceu também no caso do Palmeiras, o Dudu lá do jogador, que tomou um golpe do gerente do banco, né? Do próprio empresário, né? Mas aí quando você olha o gerente do banco, cara, aí você vê que foi um valor muito maior, o tamanho do golpe. Sim. Né? Foi um valor muito mais crítico, mas aí quando você vê o impacto que isso traz e a forma que isso traz na mídia, talvez porque não traga tanto clique e essas pessoas precisam, mas você vê lá, tem que ficar esperto com quem você faz negócio. Hein? Não, e o outro lado também, né? Porque esses caras caem no conto que também não existe, de um rendimento, né? Porque o golpe aconteceu com um rendimento, que o rendimento do cripto é bom, mas, cara, o que foi vendido, assim, é coisa de triplicar, quadriplicar, era 7 vezes o valor investido. E esse lado também, né? Se você comprar 2 pizzas, você vai ficar milionário daqui 20 anos. Os dois lados são muito ruins para o mercado, né, de criptomoeda, né? Um que vende a falta de segurança total e o outro que vende um investimento fácil, seguro, você vai ficar milionário e acabou, que nenhum dos dois é verdade, né? Com certeza. Vocês sabem o termo Ponzi, né? Não. Ponzi é um sinônimo de pirâmide. Uma pirâmide ou um golpe Ponzi.
A história do Ponzi vem de um cara chamado Charles Ponzi, que fez o primeiro golpe de pirâmide que a gente tem amplamente registrado. E o que ele fazia? Ele prometia rendimentos milionários, as pessoas colocavam dinheiro na mão dele e ele falava o seguinte, olha, o business é esse, a gente faz arbitragem em cima de preço de selo. Porque os selos de correio naquela época, colecionáveis, eram ativos de valor. Então ele argumentava o seguinte, que ele comprava selo barato num país, atravessava para outro e vendia mais caro no outro. Então ele fazia câmbio de selo. E teoricamente você colocava o dinheiro na mão dele, ele operava o mercado de selo e dava o rendimento para você. E por muito tempo o pessoal ficava, é pirâmide, não é pirâmide, é pirâmide, não é pirâmide. E o cara só metendo dinheiro para dentro. Até que um dia um economista pegou os números dele e falou, olha, o tamanho do fundo de dinheiro que esse cara tem é maior que o mercado endereçável de todos os selos do mundo. Nossa. Então não tem como. Então o que a gente vê nesses golpes de cripto é isso. A culpa do golpe do Ponzi era a culpa da tecnologia do selo? Não, porque ele na verdade nem comprava o selo. Ele só falava que comprava o selo. A maioria desses golpes de Bitcoin, cara, a gente nem sabe se os caras realmente chegam até a adquirir Bitcoins. Ou se eles só falam que usam cripto como uma maneira de fazer rendimento e que se você coloca o dinheiro ele paga o rendimento. O que inclusive é a antítese da ideia de cripto. Porque a ideia de cripto é para de confiar em ser humano e confia na tecnologia. Transparência absoluta. Né? Transparência absoluta. Então se você dá dinheiro para alguém negociar cripto para você, você não está usando cripto. Você na verdade nem entendeu o significado de cripto. Você está caindo no conto do vigário. Telex Free, por exemplo, foi culpa do sistema de telefonia? Lógico que não. Também não, né? Lógico. Como tantos outros golpes, onde, na verdade, cara, golpista é golpista desde sempre. Você tinha, na época das grandes navegações, um golpista, acho que era italiano ou francês, onde ele vendia papéis da terra de Eldorado. Conhece essa? Não. O cara ia simplesmente para a praça, com um monte de papel na mão, e ele falava, gente, isso aqui é uma oportunidade do novo mundo. É uma terra maravilhosa de cachoeiras e frutas e rios e peixes e tudo. E se você comprar esse papel, isso aqui é tantos metros quadrados da terra de Eldorado. Aí o cara ia lá e comprava, só que nem existia a terra. Então, cripto é uma narrativa muito boa para aplicar golpe. Por quê? Porque cripto é sinônimo hoje, na mente das pessoas, de dinheiro que se multiplica. Uhum. Então, ele é uma boa narrativa para golpe. E também é uma boa tecnologia, porque a gente inventa sistemas econômicos, né? E aí, realmente, eu acho que isso faz parte de um mercado natural e emergente. Como a era da bolha.com também foi uma era muito boa para golpe. Uhum. E depois a internet virou o quê? A internet morreu? Não, a bolha.com estourou e a internet dominou o mundo alguns anos depois. Uhum. Então eu vejo que cripto segue panoramas parecidos, entendeu? No seu momento de maturidade no mundo como tecnologia. Eu me lembro, a gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravar, que eu vivi a época da bolha da internet, sabe? Eu era programador, dev, nessa época. Dev nada, estava aprendendo, né? Mas estava aprendendo programação já em banco de dados, sistemas web e tal. E do nada veio 99, 2000... E aí todas as empresas que existiam ali, aqui na Vila Olímpia, inclusive, do nada... 4 prédios que tinha. Era uma época gostosa, cara. 8, tinha 8. Mas do nada, sabe, acabou o dinheiro e as empresas todas quebraram e tal. Mas eu me lembro que a gente vivia um momento no mundo do e-commerce onde a gente questionava muito, não é seguro comprar. Sabe, não entre nisso, sabe? Não compre um livro porque vão roubar seus dados, roubar seus não sei o quê, roubar seus não sei o quê. Mas, e eu me lembro que naquela época tinha a mesma preocupação da gente mostrar para o mercado que, poxa, na verdade é muito mais seguro do que você pegar o dinheiro, ficar andando com o dinheiro na rua, entrar numa loja, sair com os que você comprou na mão, sendo que o processo era todo digital tal, e tinha uma segurança muito maior. Mas, eventualmente, quando acontecia qualquer quebra ou qualquer problema ali por fraude ou por uma evolução da tecnologia e tal, saía-se muito mais em tudo que é jornal, porque vendia, né, mídia, e as pessoas buscavam isso, sabe? Então, a gente vê com Bitcoin... nitidamente que eu tenho essa mesma percepção, sabe? Quando acontece algo com o Bitcoin ou algo que aconteceu nesse sentido, tá em todo lugar porque vende, sabe? Caça-clique, né? Acontece, né? A gente não compreende direito. Quem compreendia direito a internet nos anos 90? Fora os nerds de BBS. Exato. Ninguém compreendia. A gente mal entendia que o e-mail era uma evolução do fax. Imagina você antecipar coisas como a revolução das mídias sociais, a ascensão das big techs.
Cara, isso era muito à frente, entendeu? São revoluções tecnológicas que a gente não consegue compreender o impacto quando a gente olha para elas no começo. Uhum. E os caras, no começo dos anos 90, grandes pensadores da época olhavam para a internet e tiravam sarro. Como tiram sarro do Bitcoin? Warren Buffett, Bitcoin é veneno de rato ao quadrado. Uhum. Volta nos anos 90, você tinha grandes gênios, né, digamos assim, da tecnologia, falando, essa internet aí não serve para nada, isso é só uma máquina de fax mais digital, isso aí vai morrer, entendeu? Porque não existe uma compreensão e uma visão do possível impacto da digitalização da comunicação. Se a internet foi a digitalização e a automação da informação em escala global, quando a gente fala de cripto, a gente fala de fazer o que a internet fez com a informação, cripto fazer com dinheiro, cara. Transacionar valor com a mesma naturalidade que nós aprendemos a transacionar informação. Eu, por exemplo, hoje estava pegando um hotel, né? Que amanhã tem uma palestra em cripto, que eu vou dar num evento aqui de uma empresa grande de cripto. Vai estar fazendo um evento aqui perto. E eu fui pegar um hotel. Aí vai lá, cara, Google, Booking.com, não sei o quê, e mó treta, aí preenche cadastro e tal. Falei, cara, se isso aqui fosse uma parada de cripto, ia ser assim, ó. Eu ia abrir uma corretora, como se fosse uma corretora de ações. E os hotéis e os quartos estariam dispostos como se fossem ações da Bolsa de Valores, onde você filtraria o quarto, o hotel, as condições, o endereço. Com um clique você tiraria o seu dinheiro, compraria aquele quarto e aquele quarto viraria um ativo. Ele é um ativo digital na sua carteira. Isso quer dizer o quê? Que se eu chegar no hotel, eu só vou escanear meu celular na porta, nem preciso falar com ninguém e a porta vai abrir. Mas se por acaso eu desistir e o meu colega quiser pegar o quarto, eu vendo o meu ativo para ele. Do mesmo jeito que você pode vender a ação da Petrobras para o seu colega, entendeu? Isso aconteceria, cara, com no máximo 3 cliques. Isso só é possível se você tem automação, padronização e confiabilidade, que são coisas que cripto traz como tecnologia. Muito embora a gente goste de cripto porque tem uma moeda mágica que eu compro e ela multiplica, os caras ficam caçando, né, coisa de cripto para comprar. Do mesmo jeito que na era da bolha.com, a boa era caçar a ação de empresa.com, né, ficar de olho na bolsa e ver novas empresas. Depois a gente entende o seguinte, cara, não se trata de criar moedinhas mágicas. Se trata de a maneira como a gente faz as coisas hoje, se a gente fizer um upgrade para essa tecnologia, como a gente fez para a internet, cara, a eficiência econômica vai aumentar de uma escala absurdamente inimaginável, entendeu? Você vê dessa forma? Porque eu vejo que a internet ela trouxe alguns killer apps, né? Ou algumas features que... A gente tem vídeo do Bill Gates falando quem vai entrar na internet, vai fazer o que lá, né? Exatamente. Até acho que é do David Letterman que pergunta para ele, né? Fala, tá bom, o que é a internet? Fala, não se preocupa com isso que ninguém vai entrar nisso, né? Hoje você fica 10 minutos sem internet. Hoje... Taquicardia, né, cara? Tô desconectado. Mas nós tivemos um movimento na internet de navegação de browser ali que foi para uma primeira necessidade, depois uma necessidade de acessar aplicativos de banco, mensageiro, redes sociais, que foram fatores cruciais para deixar a nossa vida dependente da internet, né? Trazer dependente da internet porque... É um bom termo. De fato né? Porque você imaginar que, sei lá, vou fazer um Pix aqui, eu não tinha que ir no banco antes, né? Ou ligar, né? Queria saber meu extrato e tal. Então vieram um mundo de soluções aqui que nos trouxe essa dependência dessa tecnologia. Quando você traz essa ideia da cripto, que me parece uma realidade muito legal e um mundo muito bacana, né? Mas o que falta para a gente sentir teria algumas iniciativas ou soluções que seriam muito legais a gente ter em cripto que ainda não tem ou que ainda faltam para que a gente possa viver nesse cenário? Sim, cara, tem alguns fatores em cripto que ainda afastam a gente desse futuro. Por exemplo, qual foi uma das peças-chaves indispensáveis para a gente popularizar a internet? Banda larga. Não tinha como a gente popularizar a internet fazendo aquela internet de escada do telefone. Cobrando por pulso. Cobrando por pulso, impossível. Então, um dos fatores hoje que segura cripto é escalabilidade.
A gente tem muitas pessoas usando cripto, mas a gente não tem condição de pegar 3 bilhões de pessoas e colocar para dentro de cripto, porque a infraestrutura tecnológica não aguenta, ok? Ou ela trava ou ela se torna cara e proibitiva. Uma das duas coisas acaba acontecendo. Tá, você quer dizer que o preço pode disparar e isso virar uma bolha ou faltar processamento mesmo? São dois fatores, porque cripto é muito louco. Cripto, ele ao mesmo tempo que é uma rede de computadores e ele faz um software, digamos assim, ele também é uma solução econômica. Tá bom. Então, digamos que você tem um internet banking em cripto. A própria plataforma cripto, ela é a internet e ela é a moeda e ela é o banco. Então, do mesmo jeito que a gente paga pulso para telefonar, você paga taxas para usar a infraestrutura cripto. Uhum. Então, usar cripto envolve pingadinhos de taxas que você paga enquanto você interage. E se muitas pessoas tentam usar ao mesmo tempo, existe uma concorrência muito grande pela capacidade limitada dessa tecnologia. E o que ela faz? Ela começa a cobrar mais caro por esse pulso. Que legal. Então, cripto se torna mais caro quanto mais pessoas querem usar. Normalmente, há exceções, mas essa é a via de regra. Então, a gente tem que ainda melhorar a tecnologia para que a gente possa receber mais pessoas sem cobrar muito caro delas. Senão, a gente torna proibitivo o custo. A gente expulsa as pessoas. Especialmente as pessoas que mais precisam de cripto, que são aquelas que são deixadas de lado pelo sistema tradicional. Uma coisa que cripto faz e é interessante, isso é verdade para o Bitcoin, para qualquer outro criptoativo. Você quer comprar e vender Bitcoin no modo cripto, que é realmente usar a tecnologia, não é passar pelo banco, não é passar por um farol do Bitcoin, você quer comprar o Bitcoin para você quer interagir com o Bitcoin. Ou alguém vai te pagar em Bitcoin e você quer receber. Você só precisa ter uma conexão de internet. Você não importa a cor da sua pele, não importa a sua renda, não importa onde você mora, o tipo de regime ao qual você é sujeito, se você está na Coreia do Norte, se você está em algum lugar. Claro, se alguém pegar, pode dar problema. Mas como sistema, cripto traz o ideal que vem do software livre, que é um ideal de uso livre e despermissionado. Uhum. Né? A raiz da tecnologia cripto, muita gente acha que nasceu com Satoshi em 2008. Cripto começou nos anos 70. Junto com a concepção da internet em 69, dentro do exército norte-americano, o ARPA. Já naquela época, um grupo de pensadores considerava as aplicações futuras da internet e a possibilidade da internet ser usada pelos governos para controlar a população. A criptografia é um fruto do movimento criptoanarquista, esse grupo de rebeldes tecnológicos da década de 70. E esses caras se preocupavam com essas coisas. Olha, para que a gente possa lutar contra opressões totalitárias, a tecnologia é uma resposta. Então, uma solução de livre economia, até inspirada nos ideais do Friedrich Hayek, como o pai do liberalismo econômico, forçam essa convergência, onde processos econômicos, tecnologia, informação e comunicação em cima da internet viram uma resposta de contracultura tecnológica, uma solução alternativa para pessoas que hoje não são atendidas pelo que a gente considera como poder estabelecido ou como sistema estabelecido. Quando você disse que quanto mais pessoas entram na rede e participam, isso traz fazendo uma analogia, seria, por exemplo, como conta de energia, né? Quanto mais pessoas entram no sistema, quanto mais luz acesa ali, o sistema aumenta ali, o consumo aumenta, em tese você tem uma demanda maior. Você quer dizer ainda, por exemplo, capacidade de processamento dessa estrutura? Capacidade de processamento e de armazenamento de informação. E de armazenamento. Porque lembra que é como se fosse um sistema econômico? Sistema econômico tem o quê? Transações. Exato. Então a gente tem que saber se as transações estão no lugar certo. Qual é o jeito que a gente faz isso? A gente armazena todas. Então, uma blockchain, né, ou uma tecnologia de cripto, ela tem como armazenamento de dados todo o histórico de todas as carteiras, de todo mundo que fez qualquer coisa desde o dia zero. E como a operação de uma rede de cripto ela é espalhada ao redor do mundo, com várias pessoas segurando o sistema em pé ao mesmo tempo, todas essas pessoas têm que ter todo esse histórico armazenado. Uau. Então isso é complicado, isso é proibitivo e isso é custoso em termos de armazenamento, em termos de largura de internet para esses caras conseguirem se coordenar, de capacidade de processamento. Então se você vai e coloca uma economia de um país inteiro em cima de uma plataforma como essa, possivelmente ela não vai aguentar. E a solução para isso é ela começar a ficar mais cara e expulsar parte dos participantes. Uhum. E aí tudo bem, né? Só que aí você está mais uma vez contrariando o ideal original, que era trazer as pessoas para dentro. Então a gente não tem essa infraestrutura pronta.
Tem sim, cara, muito dinheiro em cripto. Há muito dinheiro em cripto sendo investido em muitas empresas de várias tecnologias e várias frentes e vários ecossistemas, cada um tentando resolver esse problema de uma maneira diferente. E é uma questão de tempo. Uma hora a gente vai achar um jeito, entendeu? A gente tem vários indícios. É uma das minhas linhas de estudo, né? Infraestrutura, escalabilidade de cripto. A gente não tem, mas a gente vai ter em algum momento. E aí esse tipo de coisa começa a virar a balança, né? E aí, Você você falou, vai você- investir em cripto aí ou não? Eu tenho um negocinho lá. Antes ou depois da máxima histórica? Antes. Ah, garoto! Mas Então tá é feliz. bem negocinho, é bem negocinho. Mas tudo bem. Você falou, você explicou assim, parabéns pelo conhecimento muito amplo, assim, para mim. Estou até mais quieto do que o normal, porque é muito conhecimento. Mas aproveitar aqui até para tirar algumas dúvidas, né? Porque o livecast, ele atinge muitas áreas, acho que é bem legal. A gente está falando de cripto, e cripto é uma atuação do blockchain. E muita gente não sabe a diferença e tem confusão, né? Blockchain é o princípio de tudo, certo? Explica para a gente a diferença, para depois a gente falar um pouquinho do blockchain em outras atuações, né? Porque existe blockchain para várias coisas, não necessariamente para a criptomoeda, que é uma atuação de blockchain. Mas a galera se confunde um pouco e eu queria que você desse uma explicação legal aí, até para ser útil para o pessoal. Pô, perfeito, excelente pergunta, cara. A gente até já tocou um pouco, eu acabei falando de uma forma ou de outra, né? Que dinheiro é um problema e confiança é outro problema, né? A blockchain resolve o problema da confiança e cripto resolve o problema do dinheiro. Dinheiro é uma expressão de confiança, ok? Dinheiro é um processo de confiança. Então, como você falou, tem mais do que dinheiro. Do mesmo jeito que confiança não é só dinheiro, confiança também é outras coisas. Política é confiança. Coordenação social é confiança. As regras de trânsito são um sistema de confiança. Então, vamos botar um pouco a parte na discussão técnica. A tradução literal da palavra blockchain, tá, seria cadeia de blocos, ok? Cadeia de encadeamento, ok? De corrente, de um elo que liga no outro. Lembra que eu falei, essas blockchains, digamos assim, elas são arquivos históricos. Então, se a sua blockchain é um dinheiro, Bitcoin, digamos assim, o que é a blockchain? É o histórico de todas as transações, todas as carteiras, quem mandou dinheiro para quem, quanto mandou, quem mandou. Então, o Bitcoin em si, ele é uma máquina que a todo momento faz transferências. Eu quero mandar Bitcoin para você, você quer mandar para ele. São transações. Então, o Bitcoin, como máquina econômica, está o tempo inteiro fazendo o quê? Catalogando transação. Bitcoin é quase como um cartório, digamos assim, né? Um super cartório. Então, como é que a gente organiza o ato de catalogar essas transações? A cada 10 minutos, aproximadamente, o Bitcoin pega todas as transações que querem entrar, seleciona um subconjunto, porque não cabe tudo, tá? Esse subconjunto, ele junta num grupão e esse grupão entra no histórico. Isso é infinito. Transações que querem entrar, pega um subconjunto, faz um grupão, armazena o grupão. Subconjunto, grupão, armazena o grupão. Esse grupão a gente chama de bloco. O que é um bloco? É um conjunto de transações que passaram a fazer parte do histórico de todas as transações. E como os blocos, similar à página de um livro de extrato de um banco, vem uma após a outra, os blocos vêm um após o outro. Então a blockchain é a cadeia dos blocos, ou o histórico dos blocos. Então, o blockchain em si é só uma tecnologia de armazenamento de dados. Agora, se a sua blockchain armazena saldos, carteiras e transações financeiras, então ela é a base para uma moeda. Sim. Ou para um sistema bancário. Agora, se ela armazena, por exemplo, registros de cidadãos que tomaram vacinas, então ela é um recurso para um sistema de saúde. Se ela armazena, por exemplo, o fluxo de matéria-prima, refinamento, processo e venda ao longo de uma cadeia logística, então ela é um sistema de apoio à supply chain. A questão é, nós achamos um jeito de catalogar e armazenar informação onde nós não dependemos da confiança de uma entidade central armazenadora. Porque quem é que controla esses dados do Bitcoin? Ao mesmo tempo, ninguém. E ao mesmo tempo, todo mundo que está operando ele. Porque está descentralizado, né? Porque está descentralizado, porque são milhares, centenas de milhares, sei lá, milhões de máquinas ao redor do mundo. Então, nenhuma delas consegue fraudar, porque se uma tenta fraudar, as outras vetam. E ao mesmo tempo, ninguém consegue desligar. E ao mesmo tempo, não tem um administrador que você fala, pô, cara, vai lá e altera o registro para mim, porque eu sou um gazilionário e eu subornei alguém e eu quero fraudar o registro para me dar bem. Isso não acontece, isso é impossível. Então, para qualquer cenário onde você precisa de confiança, armazenar dados em blockchain dá extrema confiança, porque são dados por natureza incorruptíveis.
Diga. Não, trazendo os dois assuntos, o assunto anterior, né? Porque na explicação fica muito fácil imaginar as aplicações. Né? Algumas até que a gente já escuta, a gente faz eventos para várias áreas, uma delas é supply chain, inclusive o pessoal Maratona de Supply Chain está chegando aí em abril. A gente vai ter até um painel de blockchain em logística, né? Que é a área que mais, assim, tirando a criptomoeda, em supply chain se fala muito disso, né? Pelo menos nas áreas que eu atuo, né? Que eu escuto. E o blockchain na logística tem com a ideia de rastreabilidade, né? Eu fico imaginando se em moeda tem muito movimento, mas eu fico imaginando uma produção de um produto, vamos imaginar um Danone. Cara, quantos fornecedores, quanto matéria-prima, imagina o quanto custoso será ter uma estrutura que aguente o blockchain, porque estamos falando da mesma estrutura para criptomoeda, para rastrear 100% de um produto até que ele chegue na mão do cliente final. Porque é isso que se vende para nós quando se fala de blockchain logística. Imagina você ler um QR Code num Danone e conseguir saber aonde, cara, a gordura vegetal daquele Danone foi produzida lá na ponta, depois de ter passado por 30 pontos e coisas que hoje a gente só consome Danone e acredita na data de validade e acabou. Sim. Isso é uma das coisas que se vende. Se é difícil controlar a criptomoeda, que eu imagino que talvez tenha mais ou menos o mesmo volume de informação, talvez eu esteja sendo ignorante, mas eu fico imaginando, para cada Danone consumido no mundo, o quanto de informação isso vai ter. Talvez a dificuldade de implantar seja a mesma, é o custo do processamento. Com certeza esse é um fator. São alguns fatores, a gente ainda tem o fator limitante do custo, mas quando a gente fala do mercado de cadeia logística, tem fatores e entraves burocráticos também. Tem fatores de interesse, né? Até que ponto interessa para certos agentes que a gente tenha tanta proveniência de dados, que a gente rastreie tanta coisa, né? Porque isso começa a mexer justamente o quê? Com sistemas de confiança. É economicamente vantajoso que você consiga verificar o selo do franguinho feliz quando você vai no mercado comprar o seu frango feliz? O seu ovinho do franguinho livre? Né? Aquele selo é real ou não é? Até que ponto é economicamente interessante que aquele selo seja verificado? O que eu tendo a acreditar é que nós, como sociedade, vamos descobrir que sim, que é economicamente vantajoso, que esse é o melhor caminho. Só que no meio tempo, cara, existem agendas que vão entrar em conflito. Ok? Existem interesses que vão entrar em conflito. Então, em muitas coisas, quando você fala de revisitar processos de confiança, você também fala de revisitar interesses econômicos que ficam nos bastidores do que a gente hoje entende como o mundo moderno. O que a gente chama hoje de uma democracia capitalista ou de um mundo globalizado, né? Existem mais coisas em jogo e cripto é uma ferramenta muito, muito complicada porque ele demonstra a viabilidade, ele ainda vai evoluir tecnologicamente, mas ele demonstra a viabilidade de soluções que não necessariamente casam com os interesses atuais prevalentes no mundo. É por isso que cripto ainda tem no seu cerne um gosto de contracultura. Ele tenta trazer transparência demais, cara. Imagina, por exemplo, que a gente tem hoje o real digital, né? A tentativa de fazer o real, que é a nossa moeda, virar uma blockchain. O nosso Banco Central pesquisa isso ativamente, eu não sei se vocês sabem, né? Uhum. Tem um projeto piloto no nosso Banco Central onde eles pesquisam. É possível que todo o nosso dinheiro seja uma blockchain? Muito louco, né? Então, para pensar se isso é viável. A gente pode imaginar um futuro onde você paga o seu imposto, ok? E você deseja rastrear, não é uma cadeia logística, você quer rastrear onde foi parar o seu dinheiro. Não é onde foi parar o dinheiro do PAC, é onde foi parar os seus R$100 que você pagou de imposto. Cara, o meu imposto foi parar num hospital, foi parar numa construtora, foi parar num caixa eletrônico que fica na boca de um prédio, onde foi parar? Entendeu? E blockchain, é uma restabilidade infinita, né? Cara, exatamente. Blockchain fala para você, isso é possível. E o fato disso ser possível mexe muito com as nossas estruturas, como a internet mexeu. A internet mexeu demais com o poder estabelecido, com a ordem global. Hoje, as Big Techs são as 5 maiores empresas de tecnologia, que são crias da era da internet, emergiram entre os anos 2000 e 2010, elas são mais poderosas no mundo do que diversos governos. Uhum. Então, a ordem mundial era uma antes da internet, virou outra depois. Na prensa impressa, a mesma coisa, cara. Quando a gente inventou a prensa impressa, qual que era a organização mundial? O Estado e a Igreja. A igreja põe, né, a coroa na cabeça do rei, o rei exerce o poder executivo e financia a igreja. Aí a gente inventa uma máquina que bate teclas num papel e de repente a gente é propulsionado para a era do Estado secular ou do Estado laico.
Então, cripto é uma tecnologia que mexe tão profundamente com a nossa noção de confiança que ela tem esse potencial. O potencial de mudar e de fraturar o funcionamento da sociedade. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, mas a tecnologia, quando eu olho para ela como um filósofo de tecnologia, que é o que eu sou, eu não vejo se é bom ou ruim, porque eu não tenho uma opinião pessoal, eu só vejo o fato e o potencial. Eu vejo que tem potencial para isso. Então eu tento estudar, né, quais são os possíveis rumos que isso pode tomar e quais seriam as melhores maneiras. Então um futuro de melhor cadeia logística, cara, eu acharia muito legal, entendeu? E acho que pode ser a diferença para um futuro mais sustentável. Olha o mercado do ESG, por exemplo. Lindo, né? Dinheiro pra caramba. Qual é o nível de transparência que a gente tem hoje sobre crédito de carbono? Zero. Você consegue abrir um site e auditar para ver se os créditos... confia na entidade. Você confia na entidade. O cara fala, eu comprei tantos créditos de carbono, estou pagando minha pegada de carbono, jatinho do meu executivo. Aí você fala, pô, legal, que bonito. Você não consegue auditar o crédito que aquela empresa comprou, aquela empresa não consegue auditar muitas vezes de onde é que vem, e é tudo uma grande maçaroca, cara. Os próprios selos de controle de qualidade das coisas é um mercado muito louco. Então, a gente hoje vive no mundo uma crise de confiança. A gente perdeu a confiança nos governos, a gente perdeu a confiança nas grandes empresas, a gente perdeu a confiança nas grandes mídias, a gente perdeu a confiança em tudo. Por quê? Porque tudo é escondido para atender ao interesse que está oculto. Blockchain, cara, questiona muita coisa de uma vez só, sacou? Você trouxe aqui alguns aspectos, eu fui marcando aqui, eu já marquei uns 4, 5 temas para a gente conversar que eu queria explorar um pouco mais. Vamos lá. O bom quando o assunto é assim, porque vai rendendo um assunto, já vai emendando no outro, mas eu gostei dessa história. Você trouxe da questão de um ponto que eu ia tocar aqui quando a gente fala de ESG, né? De ESG lá que a gente fala de environment, né? Que é o lado ambiental, social e governança das empresas. A gente quando pensa pelo lado environment, né? Então a gente acredita muito no impacto que a empresa está trazendo, diminuindo ali o impacto daquela sua operação dentro do ambiente que ela pertence e traz um ganho aqui para a sociedade a partir dali. E de fato as pessoas gostam e querem comprar de empresas que trazem esse impacto, né? Isso tem sido muito colocado no mercado financeiro, né? De você, poxa, as empresas que se preocupam dessa forma são o tipo de empresas que eu gosto de investir e tudo mais. Por outro lado, quando a gente discute, a gente trabalha muito com supply chain, e quando você vai discutir varejo com indústria, sabe? Eu não vou longe na cadeia. Eu vou varejo e indústria, tá? Imagina um supermercado, qualquer um do supermercado comprando qualquer produto que a gente acha na gôndola. Uma das grandes barreiras é a colaboração de dados. Certo. Né? Porque a indústria pergunta para o supermercado, tá bom, como é que tá seu estoque aí de bronzeador? O cara não fala. Fala, eu não vou abrir esse número, porque se eu abrir esse número, ele vai aumentar o preço do bronzeador, vai diminuir o preço. Então, a gente vê que entre as próprias empresas, como você disse aqui, que filosoficamente seria muito legal a gente ter essa visão aqui, e eu gostaria, de fato, de ter essa visão, saber que o telefone que eu comprei, que agora vem com material de titânio, está sendo usado um titânio de alguma forma... Ecologicamente correto, ou mais próximo possível, saber de onde veio essa matéria-prima, se não é uma matéria-prima escrava ou se não é uma matéria-prima mal explorada, sabe? É muito legal você imaginar tudo isso e imaginar para onde foi a cadeia, sabe? O iPhone que eu fui e vendi depois foi para onde, foi reciclado corretamente, sabe? Eu acho que a gente entender essa cadeia como um todo. Mas existem muitos interesses que são aqueles que você comentou, que, sei lá, que o sistema eventualmente está bloqueando ali, mas tem muito interesse comercial das empresas em não te mostrarem, porque se mostrarem, de certa forma, elas perdem um valor de barganha muito forte, tanto para trás como para frente da cadeia, né? Sim, se você descobrir que o que torna a camisa da Lacoste cara é o selo do jacaré e não o custo da camisa, você vai querer pagar mais barato na camisa da Lacoste. Ou eu vou ficar tão puto falando que eu não vou que comprar. Você não vai comprar. Não, recentemente, cara, não, vocês estão vendo aqui que... Cadê? Tá aqui, ó. Tá vendo? O maior fã da Apple tá aqui sentado, mas a Apple abandonou os produtos com couro. E ela tinha o produto daquela Hermès. Sabe aquela pulseira Hermès lá e tal? E era um produto que custava
$3 mil o Apple Watch, e ele entrou em promoção só para os funcionários poderem comprar para acabar com os produtos, sabe? Então não vende mais, vai entrar na promoção. Cara, ele entrou por $300. Então você vê que... cara, qual que era o custo? E você acha que ela está vendendo com prejuízo? Imagina. Você acha que a Apple... Não, ela está vendendo ainda com lucro. Claro. Né? Mas tinha 1000% de margem em cima. Então a gente vê que, de fato, existem interesses muito grandes comercialmente por parte das empresas que fazem com que essa informação não seja tão legal assim, ela correr pela cadeia ou a gente ter tanta transparência assim, sabe? Eu acho que quanto mais transparência, como você disse da Lacoste, ou como você disse de uma margem de um produto de uma Apple, é algo que a gente fica meio... E acho que vai pela corresponsabilidade. Porque enquanto você não sabe, você não é responsável. Pelo menos é como a gente se sente como ser humano. Então, por exemplo, o fato da gente não saber quem produz o celular não te torna... me fugiu a palavra, mas você não tá... Quando você não comete o crime, mas você sabe quem cometeu. Você não tá junto. A partir do momento que você sabe... A transparência vai fazer todo mundo. Então, dentro de uma cadeia, da mesma forma que você não gostaria de usar uma camiseta que tem mão de obra escrava, mas se você não sabe, você usa e dorme tranquilo e compra tranquilo e está tudo bem, a partir do momento que isso gera uma transparência, isso gera uma consciência de culpa de todo mundo. E assim, é inevitável imaginar que se a gente for 100% transparente, nós vamos descobrir que nós consumimos coisas que estão abaixo de políticas que nós não concordamos. Sim. A consequência natural de um mundo mais transparente é um mundo menos desigual. Isso é um problema, ok? Porque hoje nós funcionamos com base na aceleração da desigualdade, ok? Desde o ano de 1971. O que aconteceu de importante em 71? A gente perdeu o lastro do dólar para o ouro, ok? A pessoa já tudo bem, né? O dólar agora não está mais lastreado no ouro. Tem um site muito bom chamado What the Fuck, né? WTF Happened em 1961. E esse site pega vários indicadores sociais e econômicos e ele mostra o que aconteceu conosco na economia globalizada após o fim do lastro do dólar para o ouro. Uhum. Porque basicamente o que acontece? Após a Segunda Guerra Mundial, a gente fez o pegging, né? Dólar-ouro, e todas as economias prenderam suas moedas no dólar. Então, as nações europeias, todas elas tinham suas moedas no dólar, o dólar preso no ouro. Então, quando você sai do final da Segunda Guerra com o acordo de Bretton Woods, você sai dali com um mundo que é lastreado no ouro. Ou, majoritariamente, as grandes economias lastreadas no ouro. E quando o presidente Nixon tira a convertibilidade do dólar para o ouro em 71, o que ele faz? Ele propulsiona o mundo inteiro para uma era sem lastro, de uma vez só. A gente já teve no passado moeda com lastro, moeda sem lastro, mas a gente nunca teve um mundo globalizado de uma economia cada vez mais interdependente, acelerado pela internet, pela globalização digital, econômica, de informação, e a gente tira o lastro disso tudo de uma vez só. E a gente vive esse experimento social e econômico de larga escala desde o ano de 71. Cara, isso é muito pouco tempo. Esse experimento tem 53 anos de idade. Não é nem o tempo de vida de um ser humano. E a gente acha o quê? Que é normal a maneira como o nosso Banco Central funciona, como o Fed funciona, que é normal o Wall Street, que é normal as grandes corporações e a política dos acionistas e shareholders. Nada disso é normal. Isso tudo é um experimento que foi acelerado e que começou no ano de 71. Então, o fato é, um dos fatores que é uma consequência direta dessa decisão é o aumento da desigualdade social e econômica, que acelerou de forma grotesca desde o ano de 71. A diferença não é entre os 1% e os 99%, tá? É entre os 0,01% e os 99,99% da humanidade. E isso não é sustentável. Só que, se você quebra toda essa máscara e toda essa cortina de fumaça que existe em cima da sociedade moderna, então você expõe as dinâmicas de enriquecimento desse 0,01%. E é por isso que é tão difícil ir para frente com esse tipo de inovação. E quando você coloca esse tipo de situação, a gente vive num país hoje, se eu não me engano, eu vi uma pesquisa recentemente, a gente está falando do mercado de ações, que é um mercado talvez um pouco mais... eu não vou dizer mais maduro, mas talvez um pouco mais... onde as pessoas estão com mais
conhecendo um pouco mais o que é, conhecendo melhor o sistema perante o Bitcoin, que ainda tem muita discussão ali no meio, e aí eu acho fundamental o papel que você faz, a gente vê uma situação onde pouquíssimas pessoas no Brasil têm cultura de investimento em qualquer tipo de investimento, tá? Sim. Eu não estou nem falando de ações ou Claro. Bitcoin, ou pessoas que guardam algum tipo de dinheiro no final do mês, né? Gente que guarda dinheiro já é realidade, né? Gente... Por causa já da é situação toda, né? Você tá mais difícil guardar dinheiro, né? Tá mais dinheiro, tá mais difícil. A gente vê que planos do governo aqui de, olha, sei lá, foi Desenrola, que chamou? Desenrola. Era plano para pessoas com dívidas R$2.000, sabe? E milhões de pessoas com dívidas tão pequenas, assim, num valor, quando você para pensar. Eu acho que essa é uma dificuldade de barreira de acesso ainda, sabe? Se a pessoa está com uma dificuldade, muitas vezes alimentar, ela vai pensar numa moeda e que normalmente é usado ainda muito como investimento, a gente tem uma barreira muito grande aqui, né? Sim, isso para mim remete ao... Apesar de eu gostar de cripto, tá? Eu vou te falar uma coisa que pode ser até chocante para vocês, mas eu não acho que Bitcoin é a resposta para esse problema. Tá bom? Tá? Eu não acho que assim, bota Bitcoin para tudo e acabou. A gente agora vai dar as mãos e a gente vai ser feliz e uma ciranda anarcocapitalista vai reger o mundo. Isso é uma ilusão. O Bitcoin ele é apenas uma demonstração técnica de um processo de confiança automatizado em cima de um dinheiro ou uma reserva de valor digital. Que legal. Acabou. Agora, Bitcoin é uma resposta econômica, por exemplo, para governos que imprimem dinheiro de forma descontrolada? Sim, ele é. Mas ele é uma resposta política de alguma forma? Ele ajuda seres humanos a se coordenarem, a tomarem decisões, a definirem leis, a criarem constituições? Nada disso, cara. E tudo isso é necessário, ok? Então, para mim, não é que agora a pessoa que está numa situação de miséria, porque o sistema não permite que haja o fim da miséria sistêmica, que colocar Bitcoin para essa pessoa, forçar ela a comprar Bitcoin é a resposta. Uhum. Porque o problema é o seguinte, cara, a gente tem hoje uma visão, que é uma visão proporcionada pelo Instagram, pelas mídias sociais, do self-made millionaire, self-made billionaire, com coaches que acordam 5 horas da manhã, tomam um banho gelado, fizeram suas fortunas e tal. Puta, como eu queria poder acordar às 5 da manhã. Pra tomar banho gelado. Meu Deus, milho, essa é a parte mais difícil de tudo. Sabe? Vai ver que é por isso, né? Não dá certo, cara. É por isso que não dá certo. Caras que acordam às 9 já era. Sim, não já consegue mais. Você vai sofrer. Aí o cara te fala basicamente o seguinte, ele te fala que a culpa do pobre ser pobre é do pobre. Por quê? Porque existem pobres que por acaso ficam mais inteligentes, deixam de ser burros, aprendem a investir, aprendem a acordar às 5 da manhã, ralam e aí eles se emancipam da pobreza e viram exemplos de empreendedores de sucesso. Só que esse argumento ele é muito ingênuo, muito embora a gente acredite nele. Porque se você extrapola esse argumento, então você vai falar o seguinte, brilhante, cara, a solução para a pobreza sistêmica é tornar todos os pobres inteligentemente shark-tubarões empreendedores. E se a gente conseguir fazer com que todos esses pobres sejam inteligentemente sharks e empreendedores e filhos de coach, então a gente acaba com a pobreza. Isso não vai acontecer. É impossível que isso aconteça. Porque o nosso sistema é baseado na concentração de renda. Tá? A gente não vai deixar de ter 0,01% de uma elite ultra rica. Então, achar que o que você tem que fazer é educar os pobres para eles se emanciparem, tudo o que você vai fazer é, de alguma maneira, forçar o sistema a contrabalançar ainda mais as dinâmicas econômicas da elite para ela continuar sendo uma elite. Então, a única solução real para um problema sistêmico é uma solução sistêmica. A replicação de uma solução individual em larga escala não é uma solução para um problema sistêmico. É uma ilusão. E essa ilusão atende a muitos propósitos. E um desses propósitos é perpetrar a desigualdade. É falar, eu durmo em paz com a pobreza porque a pobreza é culpa de cada pobre individual. Porque eles não foram tão safos, eles não são tão bons, tão talentosos ou trabalham tão duro quanto eu. Então, seja eu um rico de nascença ou um pobre emancipado, a partir do momento que eu resolvo o meu problema, eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro. E de quebra ainda vou na igreja no final de semana, né? Mas é sempre assim, né? É uma solução simples e fácil para um problema complexo, né? Sempre você tem dessa forma, né? Cara, então assim, a solução sistêmica é muito mais complicada, mas ela com certeza absoluta envolve o quê? Maior transparência. Agora, Rafa, você trouxe um aspecto aqui, por exemplo, transparência. Por quê? Ou é verdade
que quando se comete algum crime e tal, o cara fala, não, quero receber em bitcoins aqui, o sequestro vai ter o bitcoins, não sei o que, não sei o que. Sequestro digital, Bitcoin. Ah, não, o bitcoin e tal, não sei o que, o bitcoin e tal, não sei o que. Se ele é rastreável, por que estão pedindo bitcoin? Faz sentido ou não faz sentido? Assim, é porque no começo o Bitcoin era uma tecnologia muito mal compreendida. Uhum. Então havia a percepção de que Bitcoin era uma ferramenta anônima. Mas Bitcoin não é uma ferramenta anônima. Exato. Bitcoin é uma ferramenta pseudo-anônima. Isso quer dizer o quê? Que todas as carteiras do Bitcoin são abertas. Eu só não sei quem é o dono de cada carteira. Porque é um código... É um código maluco, sacou? Tipo, qual é o seu nome no Bitcoin? Blá, 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 blá. Então... São não sei quantos caracteres, São vários caracteres e letras misturados, maiúsculo com minúsculo, é um negócio horroroso. Então, o problema é, se você por acaso vai na casa de um bandido ou de uma organização criminosa e você acha um papel, e naquele papel tem uma carteira de Bitcoin anotada, acabou o anonimato. Você começa a rastrear tudo. Peraí, então isso aqui é uma carteira Bitcoin, é desse criminoso. E essa carteira fala com essas outras. Então vamos tentar mapear, por exemplo, quais são os endereços de internet que acessam a consulta dessas carteiras amigas. Porque eu posso determinar a região geográfica onde o cara atua. E você começa todo um processo de rastreabilidade. Uma das declarações do FBI é que Bitcoin é o sonho dourado da inteligência, cara. Bitcoin para inteligência é fantástico. Existem soluções muito melhores para você fazer atividade criminosa, como arte, joias e dinheiro vivo na cueca. São muito mais interessantes e muito mais difíceis de se rastrear. Mas também tem soluções de criptomoeda que ajudam, tá? Você tem soluções de criptomoeda que são completamente anônimas. E você vai falar o quê? Então temos que acabar com isso tudo? Cara, a gente tinha que acabar, por exemplo, com a invenção das cédulas e a troca do metal por cédula, porque cédula é mais fácil de carregar que metal? Não. Mais fácil de falsificar que ouro? Não. A evolução tecnológica, ela sempre tem duas facetas. Ela pode ser usada para questões saudáveis e para questões não saudáveis. E nós, como sociedade, como humanidade, evoluímos junto com as consequências da nossa evolução tecnológica. Isso, para mim, é natural, sacou? E temos que aprender a entender como você trabalha, porque a partir do momento que você começa a limitar e começar a falar o que é ou o que não é, viável ou não viável, você começa a limitar também eventuais inovações, né? Você vê aqui, um exemplo claro disso foi recentemente, todo celular tem que ter USB tipo C, tá bom, então se inventarem uma coisa nova, não pode, porque a lei já fala, você tem que ter aqui. Então causa uma situação aqui. Eu queria fazer uma pergunta que eu percebi você como um pouco do cara que gosta desse mundo aberto a dados, né? Digamos assim, onde os dados estão compartilhados, né? A gente viu recentemente um boom de inteligência artificial, né? E essas inteligências artificiais foram educadas a partir de dados que estão abertos na internet. Né? Então, poxa, sei lá, o OpenAI lá com o GPT, você digita qualquer coisa, ele responde e tal, não sei o quê. E aí as Big Techs basicamente falaram, poxa, peraí. Então quer dizer que o senhor tá vindo no meu dado, pegando aqui, aprendendo e mostrando o resultado sem passar pelo meu mecanismo de busca, sem passar pela minha rede social, sem passar pelo... E tá mostrando direto aqui, então... Não é desse jeito que a coisa funciona. O feitiço virou contra o feiticeiro, né? Exato. Por outro lado, quando uma pessoa vai numa rede social e fala alguma coisa, eventualmente, que não é lá muito republicana, sabe? Não é muito... Beleza. Não ecoa direito. Não é muito bacana, tal. A rede social fala, opa, pera aí, também não sou eu, é o usuário que está falando. E aí eu, como uma pessoa que fico no meio sem saber para onde ir. Quer dizer, quando a inteligência artificial vai lá, busca, aprende, me traz o conteúdo lá... A informação é dela. Aí a informação é dela. Agora, quando é um conteúdo que não quer que fale porque é algo que não é bacana, aí é o usuário. Como é que você vê esse mundo? Eu entendi que você é um cara que me parece que é mais a favor da liberdade da internet, da informação e da descentralização de dados e tal. Como é que você vê esse aspecto de dados, por exemplo? Sim, eu sou, cara, eu sou. Porque eu sou um resolvedor de problemas. Tá bom. Então eu sempre tento descobrir a melhor maneira de resolver um problema. E isso às vezes envolve o desenvolvimento de tecnologias que podem ser assustadoras. Tá bom. Eu vou te dar um exemplo.
Como IA, por exemplo, você acha Como IA. assustadora? Imagina um exemplo no futuro com uma super IA, ok? Tá bom? E nesse futuro a gente tem uma IA. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre IA, porque é menos assustador do que parece. Meu mestrado teve IA, tá? Por exemplo, eu estudei o assunto. Mas imagina um futuro onde tem uma IA e todos nós temos um chip no nosso corpo e esse chip monitora nossas funções vitais. Perfeito. Coisas como batimento cardíaco, temperatura, pressão e o caceta 4. E essa IA consegue observar todos esses dados o tempo inteiro. Tá bom. Esse futuro te assusta? Não. A mim? Vocês. Mas Não, porque o Apple Watch já vê um monte de coisa dessa, me mas... encheria o saco, porque talvez me falaria coisas que eu hoje não vou no médico, então não sei. Mas eu entendo o conceito, já tô tentando ser polêmico aqui. Mas você entende que um grupo muito grande de pessoas ficaria horrorizada. Acharia que esse futuro pode remeter, por exemplo, à implantação de um Estado orwelliano, Big Brother, 84. Sim. Imagina um sistema desse na mão de uma Coreia do Norte, por Sim, exemplo, sim, de um sim. ditador. Mas, ao mesmo tempo, cara, que esse futuro tecnológico, ele claramente tem implicações distópicas, que é a criação de um futuro perverso, num sistema como esse, a gente nunca teria tido uma pandemia. Porque a gente chegaria no paciente zero em uma semana. Uhum, Você entende? uhum. Então, cara, a tecnologia, enquanto ela se desenvolve, ela tem potenciais absurdos que são simétricos, eles se espelham. Então, eu sempre sou a favor de tentar entender como que a tecnologia pode melhorar as coisas. Eu acho que um dos pontos positivos é que a gente teve, por exemplo, uma revolução nuclear, e ao invés de a gente destruir o mundo, a gente entrou num pacto de destruição mútua assegurada. Né? Vamos ver se esse pacto se mantém agora, né? com a crise geopolítica atual. Né? Mas, a princípio, deve se manter. Porque chega uma hora que a tecnologia é tão arrasadora, cara, que ou você faz um comprometimento com ela, ou você entende que ela vai aniquilar a sua existência. Mas quando você diz que monitoramento de questões de saúde estão disponíveis, hoje elas estão, só que elas estão disponíveis só para você. Entre aspas. Entre aspas. Só para você. A gente sabe que tudo que está na internet... Cara, tudo que está na internet é público, então, né? É porque esse futuro é inevitável, você entende? Sem dúvida. É evolução natural. A questão só é alguém tomar a decisão por mim, aí me assusta. Sim. Então, esse é o direito ponto. de ter ou de querer ou não. E esse é um problema de quê? Esse é um problema de confiança. Você imagina, eu tô aqui trabalhando, aí a Juliana tem acesso ao meu batimento cardíaco, ela fala, não, Henrique, ó, seu médico tá marcado aqui, o senhor não venha trabalhar. Sabe, eu falo, não, tipo, aí é uma coisa que eu acho que engraçado, estranho, mas... Como é que cripto aborda um problema como esse? Tem alguns caminhos, tá? Não vou te dar uma resposta definitiva, mas vou te dar alguns insights que cripto poderia dar. Imagina então que todos nós temos esse chip, ok? Tá bom. Mas no nosso arranjo social e econômico e político, essa informação é criptografada. Tá bom. E você escolhe para quem você quer liberar essa informação ou não. Tá bom, pro seu médico, pro seu personal trainer, para as pessoas ou por que você... quanto tempo também? Eu posso liberar por determinado momento. Tá bom. Ou para o Facebook, ou para Pfizer, ou para Johnson. Desde que eles façam o quê? Desde que eles te paguem. Porque o problema não é você dar a informação. O problema é você dar a informação de graça, cara. Uhum. Entendeu? Esse é o problema. As mídias E hoje a gente dá informação de graça, né? A gente dá Em troca de algo. A gente sim. dá a informação de graça em troca de algumas conveniências. No caso, usar. Usar a mídia, usar a ferramenta. Para poder usar, eu preciso aceitar. Ver um Só anúncio. só que ao mesmo tempo você é obrigado, porque você quer trabalhar como, por exemplo, um filósofo. Eu sou um filósofo moderno. Eu não tenho escolha a não ser estar no YouTube. Eu não tenho escolha a não ser estar no Instagram. Ao mesmo tempo que é bom para mim usar YouTube, usar Instagram, eu também sou obrigado, porque são as únicas escolhas que eu tenho. Mas o fato é, estar numa plataforma de mídia social não é uma parada de graça. É uma troca. É um arranjo econômico. Você fornece sua atuação, seus dados, seu tempo, sua atenção, e em contrapartida você pode usar o serviço. Em algumas condições você pode monetizar um pedaço. O problema é, essa troca hoje, ela é extremamente desproporcional. Ela é uma balança extremamente viciada. Não é que eles não te dão nada. É claro que eles te dão alguma coisa. Senão ninguém estaria lá. Lógico. Mas, informação. Mas assim, e aí se eu te falo, por exemplo, olha só, cara, agora alguém inventou uma rede social aberta. Essa rede social funciona numa blockchain, então não tem uma empresa por trás, não tem nenhum dono. Os seus dados, você escolhe quem pode ver, e se alguém quiser, de repente, dar um repost no seu dado, ele tem que te pagar um tip. Ou a plataforma gera uma receita de anúncio e a receita da plataforma
ela é por um código que todos nós podemos observar automaticamente distribuída entre todos os membros daquela rede. Parece atrativo para você? Ou se você até consumir a partir daquele anúncio, você ser remunerado, ou ter um cashback a partir disso, que hoje... Ganha um cashback em cima do anúncio que você assiste. A gente tá vendo o quê, cara? Tem tecnologia para isso. Então a questão é, uma vez que essas coisas começarem a aparecer e funcionar, a mudança social, ela vem de baixo para cima e não de cima para baixo. Então não é um cara na alta esfera do poder que vai parar e vai ver, nossa, que legal esse negócio de cripto, vou melhorar o mundo com ele. É as pessoas que vão começar a criar soluções próprias e vão começar a dar o opt-out, a saída voluntária do sistema tradicional. A grande sacada de cripto, quando ele contesta o mundo, e isso é a minha visão, como você levantou, de alguém mais reformista, diferente de alguém anarquista, que tem muito anarquista em cripto, né? A visão do anarquista em cripto é, vamos usar cripto para destruir o governo e os bancos. A minha visão é, não, vamos usar cripto para prover alternativas tão boas que governos e bancos vão ter que adotá-las. E com isso, de pouco em pouco, conceder poder que estava concentrado de volta para uma forma mais diluída. Porque, olha só, cara, essa aceleração da desigualdade social e econômica, que ocorre desde 71, depois a gente pode até mostrar os gráficos para vocês, é muito legal. Tem um que mostra no governo norte-americano a aceleração da desigualdade e embaixo tem colorido os períodos de governo de democrata e republicano. Os períodos em que esquerda e direita alternam de poder. E o que você vê é que não tem qualquer relação. Não importa se o governo é de esquerda ou de direita. O gap não para de aumentar. Então esse problema não é um problema de ala ideológica. Esse é um problema das primitivas sociais e econômicas que constroem a fábrica da sociedade, do tecido social, econômico e político, desde o ano 71. Então, se a gente continuar nesse jogo, já era para todo mundo, menos para os 0,01%. E o que a gente vai fazer? Pegar em armas, cara? Já passou essa época. Já foi. Já revolução, seguiremos dentro dos 99,9%. Então a solução é, tá bom, então pegamos um conjunto de tecnologias livres e despermissionadas e construímos o nosso próprio caminho para fora da corrida dos ratos. E uma vez que esse caminho for funcional o suficiente, então ele pode ser adotado em massa. Você pode falar, proibir o uso do Bitcoin. O governo proibiu o uso do Bitcoin. E se 30% da população estiver usando, cara? Não consegue proibir. Tu vai fazer o quê? Não pode. Já foi. Já estamos usando. Você vê serviços como, sei lá, por exemplo, rápido, né? Uber. Cara, é assim, cara. É assim, já era. Você vê casos como Uber, né? A partir do momento em que as pessoas começaram a utilizar, você não consegue cortar mais, né? Pode até fazer... Aí as pautas são só para enquadramento. Aí você regula o Uber, aí o cara cria o concorrente do Uber, aí um cria o outro. Cara, a gente não consegue. Os governos não são mais o que eram antes. Não tem agilidade. Não tem agilidade. A internet enfraqueceu os governos. E cripto vai continuar esse processo. A grande sacada é, cara, que a gente consiga fazer soluções que melhoram as coisas, não que piorem, sacou? Rafa, você tem um canal, cara, chamado Casta Cripto, é isso? Casta Cripto com Y. Com Y. Isso, no YouTube, no Twitter e no Instagram. Tá, vou seguir você aqui, ó. Não o sigo, mas vou seguir. E conta pra gente sobre esse canal, você comenta sobre toda essa tecnologia que a gente fala aqui. Você vai, pelo que eu imagino, você abre o capô e suja a mão de graxa mesmo? Sim, cara, sim. Eu critico muito a maneira como a gente funciona hoje, né? Só que eu sou um cara que, como eu falei, eu sou um resolvedor de problemas. Então eu não gosto só de criticar, eu gosto de propor soluções. Eu tenho conteúdo aberto no canal Casta Cripto, onde eu atuo como um termo que eu inventei para mim mesmo, chamado tecnofilosofia. Eu sou um tecnofilósofo. Eu não sou um cara que fala, vem comprar isso aqui que você vai fazer dinheiro, paga para ter acesso ao meu clube exclusivo de oportunidades. Não, eu sou um cara que trabalho com ciência, tecnologia, estudo, informação e filosofia. Então, meu canal discute, sim, projetos criptos, se eles têm como dar certo, tem como dar errado, mas não é para dizer se você vai comprar ou vender, é para entender o que está acontecendo, tá? Então, eu sou um tecnofilósofo na parte aberta e a gente tem uma comunidade fechada, tá? Tem duas formas de entrar, ou você assina ou você trabalha dentro dela, são as duas opções que tem, mas é um grupo de 400 pessoas, tá? Que funciona como uma sociedade digital descentralizada. Então, por exemplo, tem 30 pessoas que trabalham para manter uma série de serviços para 400 pessoas. Eu sou um dos que trabalha.
A gente oferece serviços como estudos semanais, como guias de utilização de cripto, tira dúvidas, um monte de coisa. E toda a organização dessa sociedade é baseada num modelo alternativo de sociedade de economia, onde a gente criou do zero. A gente, inclusive, tem um nome para isso. A gente fala que a gente não é uma sociedade nem democrática. Nós chamamos o nosso regime de valocracia, que é um sistema alternativo de primitivas econômicas e sociais diferentes das que a gente conhece, mas que hoje organizam 30 pessoas que trabalham para uma comunidade de 400 pessoas e não existe um funcionário. É tudo, digamos assim, semi-descentralizado, autônomo e espontâneo. Que legal. É um experimento social, sacou? E quem quiser fazer parte, segue você nesses canais todos, Casta Cripto com Y aqui. Galera, eu já tô seguindo aqui, vou seguir você também no Insta. No Insta é complicado, viu? Porque a galera vai depois tenta aplicar golpe. Sabe quando faz um perfil parecido? Puta, sei, cara. Você adiciona o Casta Cripto, aí vem tipo Casta Cripto. Nossa, aí começa a te seguir de tudo que é jeito e tal. Se alguém for me colocar no Instagram, tem que dar o disclaimer. Eu não vendo serviços pelo Instagram. Então, às vezes pode aparecer alguém com a minha foto, com o meu nome, com alguma corruptela, falando que tem uma oportunidade e tal, e aí não sou eu, tá? Esses dias estavam pedindo dinheiro no meu nome no WhatsApp. É, complicado. Aí eu pensei em fazer. E aí fala depois que não era eu. Os golpistas. Rafa, você tem alguma frase de impacto que você carrega contigo, cara? Eu como filósofo faço frases, né, cara? Então você já tem... Então qual a frase que você criou que você mais gosta? A frase que eu tenho lá da Tecnofilosofia que melhor resume tudo que eu digo, tudo que eu faço, tudo que eu falo é o seguinte: os fins não justificam os meios. São os meios que constroem os fins. Tá? Isso diz o quê? Que a única maneira de realmente se atingir um objetivo é não tomar nenhum atalho para tentar chegar nele mais rápido. Perfeito. Senão onde você chega é em outro lugar. Perfeito. Perfeito. Adorei. Um conselho que você recebeu que você carrega contigo até hoje? Pô, cara, um conselho legal. Eu tava até falando sobre um conselho hoje, que é um conselho que tem muito a ver com a minha carreira e com a minha capacidade de mudar, né? Que é compra Bitcoin. Não foi compra Bitcoin não, cara. Porque eu tento viver mais do meu trabalho do que da especulação de cripto. Isso pra mim é até importante, tá? Tá bom. É claro que eu tenho minhas moedinhas, entendeu? Eu faço meus negócios, mas eu não tô ali, tipo, querendo que isso me aposente, né? Eu quero me aposentar pela minha contribuição pro mundo e não só pela minha capacidade de extrair números de uma tela, entendeu? Mas uma frase que eu tenho pra mim e que eu extrapolo ela é a seguinte. Uma vez eu tava pensando como é que eu ia começar meu canal, né? Eu falei, cara, mó galera vendendo carteira, vendendo dica de como fazer dinheiro e eu vou vender filosofia, cara. Tô ferrado, né, meu irmão? Brasil ainda? No Brasil, cara. Eu vou passar fome, né? Aí o cara falou assim pra mim, olha, Casta, entenda o seguinte. Se você monta um produto, você testa, você tem uma barreira, que é a primeira venda. Porque se uma pessoa compra isso quer dizer que outras pessoas podem comprar. Então você só precisa entender se faz sentido para uma pessoa ou para um cliente, porque se fizer sentido para ele, vai fazer para todo mundo. Eu não levei isso literalmente ao pé da letra para a questão do comprar do tipo, opa, vendia, o cara me deu um dinheiro, mas tipo das pessoas comprarem a ideia. Então como que eu comecei todo o meu projeto? Eu já tinha pessoas que me acompanhavam porque eu trabalhava como analista de criptoativo numa empresa de casa de research, e eu fazia alocação de carteira, investimento, e aí eu decidi sair de lá para perseguir a filosofia. Então, meu cheque de temperatura foi, eu peguei 20 fãs que eu já tinha, e eu falei, galera, eu quero inventar um negócio novo. Vocês querem entrar nesse grupo e colar comigo? Aí todos eles, sim, nós queremos agora. E aí eu apresentei a ideia e todos eles compraram a ideia. Eu falei, tá bom, então essa ideia é vendável. E aí eu comecei. Genial. Tudo que eu faço hoje, né, tem lá milhões de seguidores, não milhões, tem milhares de seguidores, né, são 26 mil seguidores no Twitter, 18 no Instagram, ou no YouTube, no Twitter, umas coisas assim que eu não acompanho muito, eu não sou muito ligado em número de mídia. Mas é um número grande, óbvio, eu não sou nenhum tipo, Flow Podcast, né, nada assim, mas eu tô ficando conhecido. Só que tudo começou com 20 pessoas. Então essas 20 pessoas me mostraram que era possível falar com 1.000, que é possível falar com 10 mil, que é possível falar com 100 mil. Valorizar os pequenos começos, né? Genial. Exatamente. Genial. E qual competência que você acha que todo mundo deveria, se não tem, buscar ter, assim?
Cara, talvez a competência que está mais escassa no mundo hoje, que é bom senso, cara. O mundo literalmente perdeu a capacidade do bom senso. O que você quer dizer com isso? Por consequência de vários fatores, tá? Mas hoje a gente vive numa sociedade extremamente polarizada, tá? Ou você é de uma gangue ou você é de outra. E as ideias que a gente troca, por exemplo, promovidas na mídia social, não são ideias onde as pessoas pensam por si mesmas. Né? Toda a nossa atuação individual na mídia social é o comportamento autômato de replicadores de propaganda. Uhum. Por exemplo, na extrema-direita ou na extrema-esquerda, que são as clash, né, da mídia social que você vai ter. Nós, como sociedade, perdemos a capacidade de pensar. Nós somos informados dos lados que existem e nós escolhemos o lado. E uma vez que você escolhe o lado, já vem toda uma cartilha pronta. Puta, eu odeio isso, quem cara. É seu porque inimigo, a gente tenta... Você nunca pode gostar de duas coisas muito Não, a gente acaba vivendo em combo, sabe? Parece Isso. que é tudo que a gente vai comer, o hambúrguer, batata e o refrigerante junto. Então, puta, pera, opa, então esse cara aqui é o da arma, é o da vacina, é o não sei o quê, não sei o quê. Ah, o outro aqui é o do outro. Então a gente... Sabe o que eu passo, o cara? senso é isso. A palavra senso quer dizer... Você começar a pensar sozinho, Sim, cara. sim. Porra, eu passei por umas situações esdrúxulas. Às vezes eu falo essas coisas que eu falo, aí é muito louco. Aí vem um cara assim da extrema-direita e fala: Casta, você é comunista. Eu falo, gente, mas como assim, cara? Calma, né? Aí o outro cara que é do outro lado fala: pô, Casta, mó desigualdade, não sei Fascista. o quê, fascista. Assim, cara, só por você não ser de um lado ou não ser do outro, você é o inimigo. E isso não só é irracional, como é extremamente perigoso. Esse tipo de cenário, se você volta para estudar a história humana, é o tipo de cenário no qual regimes totalitários emergem. Todas as vezes, né? Todas as vezes. E para ambos os lados, né? Exatamente. Por quê? Pessoas extremas requerem soluções extremas. E soluções extremas são propostas por lunáticos. Exato. Entendeu? Então o bom senso faz muita falta. Mas ao mesmo tempo eu insisto no bom senso. Uma vez eu dei uma palestra, foi bem legal. Dei a palestra, não sei o que, falei e tal, a galera aplaudiu. Aí eu fui sair para filmar um palheirinho, que eu gosto de um palheirinho goiano, né? Passei na porta, aí umas duas senhoras assim, cara, assim, bem, mas assim, já coroas assim, me chamaram. Ai, meu filho, que palestra maravilhosa, que fala incrível. Nossa, você falou direto pro nosso coração, porque a gente, ela colocou a mão no meu braço, é extrema direita, né, filho? Cara, eu gelei, mané. Assim, o que eu falei, cara? O que foi que eu falei, cara? Caraca, mano. Fiquei boladaço, né? Agradeci com o maior carinho e tal, né? E fui pegar meu palheiro. Quando eu cheguei lá na área do fumódromo, tinha um rasta, mané. Mas aquele rasta de respeito. Raizeira mesmo. Raizeira que tu fala, cara, esse rasta é irado, mané. O cara todo estiloso, todo pancadão. Aí colei pra fumar meu palheiro, aí ele chegou assim do meu lado, me deu uma cotovelada no ombro. Aí, Casta, muito boa a tua palestra, irmão. Um papo reto, cara. Power to the people. Aí eu falei, meu irmão, agora que eu não sei o que eu falei, cara. Então você entende? Do mesmo jeito que quando você adota a linha do bom senso, aqueles que sofreram lavagem cerebral vão te considerar seu inimigo, existe um espectro de pessoas que não foram completamente bitoladas. E botar o bom senso pra frente é o resgate dessas pessoas, entendeu? Muito legal. E o que você... Falando de bom senso, né? O bom senso muda de ideia, né? Uma pessoa com bom senso é capaz de mudar de ideia. O tempo todo, cara. E o que você acreditava fielmente que era algo imutável, né? Que não podia se transformar, mas que hoje você olhou e falou assim, vixe, não é isso não, é outra coisa. Sim, cara. Eu já acreditei em algumas épocas, né? Que, por exemplo, o Bitcoin poderia ser uma resposta para a crise global, social e econômica. Já não acredito mais. E eu mudei de ideia quando eu assisti um vídeo. E o vídeo era o seguinte, era um debate. Aí vinha um filósofo economista, que eu não sabia quem era, discutir contra um cara de Bitcoin. E a discussão era, o filósofo economista ia argumentar que Bitcoin não era dinheiro. E o cara ia argumentar que era. Aí eu assim, legal, né? Vamos ver o cara do Bitcoin vai destruir. Vamos ver a humilhação do sistema tradicional, porque Bitcoin é incrível. Aí eu fui vendo o documentário, comecei a concordar com o cara. Aí acabou. Aí eu comecei a concordar. Eu falei, puta, mas o cara tá certo, Bitcoin não tem como ser dinheiro. E mudei de ideia, cara. E depois, isso me força o quê? A me reavaliar. A reavaliar os meus valores, o meu sistema de crença, a minha atuação. Isso é saudável na minha visão.
Deixa eu te perguntar, o pessoal te chama de Rafa ou de Casta? De casta. Então eu chamei Rafa, então agora vamos lá. Na última pergunta eu vou acertar aqui. Ah, fica à vontade, cara. Casta, a gente separou um presente para você aqui, que a Ju separou para você, a Ju e a Pamela. Vamos ver o que elas trouxeram aqui que você pode... Poxa. É um ativo que pode ser revendido em Bitcoin. Olha! A gente aceita Ethereum, Bitcoin e qualquer uma outra, até Shiba Inu Coin. Pô, pode abrir? Pode, claro. Presente a gente tem que abrir, né, cara? Lógico. Até porque, ó, você sabe, cara, que eu deveria ter comprado, mas eu tenho 2 Shiba Inu. Isso aí é uma Shiba Inu que se eu tivesse comprado aí... Olha, se você tivesse comprado isso aí, cara, no ano passado, você tava rindo, cara. Junto com o cachorrinho. Ainda, não, mas pior que eu pensei em comprar quando lançou, cara, porque eu achei muito legal o íconezinho, sabe? E eu tinha Shiba desde o começo. Obrigado, adorei, viu, cara? Casta, agora eu preciso que você me dê uma dica de uma música para eu colocar aqui durante os intervalos de aula para os alunos, para os nossos eventos. Só vale uma. Pink Floyd, The Wall. Ah, um clássico, hein? Como não está, eu ainda não sei. Parte 2. A parte 2. A parte 2. Deixa eu colocar aqui. Opa. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Tá aqui. Tem que pôr rapidinho. Esse é um clássico. Você sabe que a gente tinha um projeto Espetacular. que a gente tinha uma ideia de fazer com que todos os alunos, depois da aula, pudesse entrar num site e poder avaliar o professor? Legal, né? Você imagina? Porque hoje o que acontece é... A gente faz isso nas nossas aulas, tá? O professor recebe a nota a partir das avaliações dos alunos. Mas a gente queria fazer um para todas as escolas, aberto, sabe? Um negócio assim e tal. E nós fizemos um evento para lançar um site e tal, não sei o quê. E essa foi a música que a gente colocou na abertura do nosso evento e tal. Muito legal. Pô, uma ideia boa, cara. Não só um feedback dos professores, né? Mas do próprio sistema de ensino, né? Do próprio sistema, na verdade. Putz, era bem legal. Aí o aluno poderia avaliar a faculdade. Sim. Não, vida social, tudo, sabe? tudo. Várias coisas legais. Era uma ideia. Dá pra fazer em cripto, pô. Dá pra fazer aí, em cripto, olha lá. Já vai Aceito ali. aqui, Bota na nossa, blockchain. Vamos lá. Vamos falar mais tarde sobre isso. Casta, obrigado. Quem quiser bater um papo contigo, te encontra nos canais todos aqui que a gente comentou, é isso? Eu ainda tô numa fase da minha vida que eu consigo responder mensagens. Então, pode mandar, por exemplo, um DM no Insta que eu atendo. Pode mandar lá, continua. Obrigado pela filosofada de tecnologia aqui. São 2 assuntos que a gente ama. Falar de Bitcoin, falar de tecnologia, falar de filosofia. Incrível. Obrigado pelo bate-papo. Forte abraço. Galerinha, Show, hein? até a próxima.